Oi, meus queridos, tudo bom? Que foi? Desculpa, fiquei nervosa. Corta pra mim! Enfim. Corta pra mim! Bota o tempo lá depois. Vai, Então, meus queridos, vai, Giovana. estamos aqui no nosso 6º episódio, capítulo 8 de Neemias, Reavivar para glorificar. Um começo É isso caótico, aí. mas é isso. Mas Estamos é bem. isso. Como você Quem tá hoje, sabe Caio? faz ao vivo. Estamos aqui fazendo ao vivo. Como hoje. você está, meu querido? Hoje eu tô de boaça. Como é que você tá, Hoje Dudu? nós... Eu Hoje a tô gente vai bem falar só demais. coisa boa. Amém. Bem demais. Ô, glória. Só coisa boa. Só coisa boa. Amém. Tirando os problemas, tá tranquilo. Tirando tudo, assim, a gente tá bem. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que o tema de hoje, como ele é um tema muito gostoso, Top. como é um tema muito atual, Uhum. então fica mais fácil de a gente falar, né? É verdade. Então, diferente do que você falou no último episódio, de que todo domingo é um tapa, hoje não é um tapa. Hoje é a gente se reavivar, Amém, ô glória. se Ô, reanimar nisso aí. Nós vamos falar sobre avivamento hoje. Então, o que Mas é o avivamento? que é avivamento? Não sei, eu quero saber de vocês. O que, Quer Não, vocês saber a acham que nossa é avivamento? opinião. O que é avivamento? É, ué, O que é avivamento pra você? Se a gente for fazer uma análise da palavra, né, eu ia usar um termo difícil. Morfológico? Ou etimológico. Ou etimológico. Da palavra. Quando é sentido é o quê? Não, morfológico é da figurado. morfologia, da É construção a da estrutura palavra. da construção. É. Etimológico é do sentido. Sentido. Isso, pronto. Top. Então vamos fazer uma análise etimológica, ou seja, já explicamos o que é etimologia para os nossos ouvintes. O que é que eu penso? Já avivar já dá uma ideia seguinte, é aquilo que não está mais tão claro para a gente e que agora tem que voltar a ter cores vivas. Quando a Certo. gente fala de vivo, porque vem... Ou que tava morrendo e tem que... Vem muito qualquer... Vamos pegar um exemplo, não é banal, um exemplo simples para a gente entender. O exemplo ajuda a construir o raciocínio. Isso é uma ideia boa. A gente pega uma casa, a cor tá meio murcha ali. O que a gente faz? A gente dá novas cores para reavivar ela, para reanimar ela. E às vezes a nossa vida tá assim, a vida espiritual tá assim, a vida da igreja tá assim. Às vezes aquele branco gelo tá meio desbotando. E gelo tem tudo a ver com nós presbiterianos, né? Friozinho. Tá meio desbotando. A sorveteria. Acontece. Sorveterianos tá meio desbotando e agora a gente precisa pintar com novas cores aí. Aham. Um verde glória. primeira cast, É, coisas Amém. desse naipe. Nós precisamos reavivar, reavivar. Giovana, dar vida de novo, para resumir. estudante na moral, falei. A minha ideia de avivamento é mais pra animar. É tipo, tá tudo triste? Bora Animar a galera. E para você, querido Então, PR Caio? PR... PR, Essa já vai... PR Caio. pastor, no caso. Não é presidente, apesar de... O bom de você conviver com a Giovana é que você aprende vários neologismos, né? Então você fica assim mais Uns até sabido. neologismos, né? Neologismos. Criados Ah, no imediatismo. acontece. É o seguinte, hoje, no Brasil, no meio evangélico brasileiro, tá muito comum essa palavra avivamento. Existem vários teólogos, e aí quando eu falo vários teólogos, não necessariamente é da nossa linha teológica, mas a gente precisa entender de que a igreja evangélica brasileira, ela é plural. Pessoas que ela estudam é a ampla, Bíblia. Pessoas que estudam- Teoricamente, aqui no Brasil, quase todo mundo que é pastor é tratado como teólogo, mesmo que não tenha feito um curso de teologia. Quando a gente vê, eles entendem e falam muito sobre avivamento. Por quê? Porque, em regra geral, essas igrejas elas são de linha mais carismática ou de linha mais pentecostal. No entendimento deles, um avivamento vem muito a ideia da descida do Espírito Santo e os dons espirituais. Então, o avivamento passa a ser quase que um evento, né, em que o Espírito Santo aparece e acontece todas aquelas coisas mais sobrenaturais, vamos dizer assim. No entendimento nosso da teologia reformada, nós entendemos de uma outra maneira. Os avivamentos, eles são esse reavivar, ou esse reanimar, ou esse recolorir, como você colocou, só que ele precisa ser através das Escrituras. Então, o que é o avivamento dentro da teologia reformada?
é uma igreja, é um povo, uma nação, ou até mesmo uma única pessoa, ela voltar às Escrituras. Ter ela como nossa principal regra de fé e prática. Uma pessoa que acabou de se converter, ela é uma pessoa avivada. Por quê? Porque o primeiro passo, normalmente, de uma pessoa que acaba de se converter é: eu preciso ler a Bíblia. É voltar para as Escrituras. E aí acho que comporta a gente fazer uma pontuação básica aí. Reavivar os princípios bíblicos não é fazer uma releitura da Bíblia de acordo com o contexto atual. Não. E né? Porque as pessoas podem interpretar isso. Hoje, muito do que tem no movimento de reavivamentista aí é no sentido de adaptar a palavra à atual realidade, não é isso? E também não a manifestação de dons espirituais, né? Isso aí... As pessoas levam muito pro lado emocional. Exatamente. Ser emocionalista. Então, o pessoal falando assim, a gente precisa muito de um avivamento, mas é muito mais nesse, entre aspas, o que eu vou falar não vai ficar bom, mas beleza. Nesse oba-oba, né, do que de fato voltar para as Escrituras. O que é avivamento mesmo? Tá dentro, porque a gente vai ver que não são coisas autoexclusivas. Quando eu falo autoexclusivas, não são coisas que se anulam. Sim. Né? Você pode ter uma emoção... Não, vai ter que ter. E ter o reavivamento. A gente vai ver isso. No próprio texto fala uma hora isso. Mas porque senão a gente passa a ideia de que, não, tem todo mundo que está lá emotivo, está tendo um avivamento. Pode estar tendo. Mas a gente vai ter que traçar o caminho ali do que vai ser ou não vai ser. O avivamento é o quê? É um mover do Espírito Santo dentro de uma igreja, dentro de uma pessoa ou dentro de uma nação. E isso vai gerar nessas pessoas uma volta para as Escrituras. Consequentemente, a realidade social daquele lugar nos próximos anos vai mudar. É aquilo que a gente viu com o Shun aqui. A gente vai ter uma sociedade muito melhor quando o quê? Se todo mundo se converter, a nossa sociedade seria muito melhor. O avivamento aí tem um tom meio missiológico aí, de missão. Não, demais. Voltado para missão. Demais. É tanto que o avivamento, por exemplo, do Pentecoste, é a descida do Espírito Santo que envia eles para uma missão. Entendeu? Então, eles entendem nas suas próprias línguas e ali eles vão para os seus lugares ou para os seus países e lá eles começam. Um exemplo disso é a Igreja de Roma. Então, a Igreja de Roma foi como? Tinha um casal que estava em Jerusalém no dia do Pentecoste, o Espírito Santo desceu. Eles ouviram aquela palavra, foram para Roma e criaram a Igreja de Roma, que depois vem a Carta aos Romanos. Avivamento não é um termo novo que foi criado hoje para a gente entender. No livro de Juízes havia avivamento, porque o livro de Juízes é o quê? Ele é uma espiral em decadência. Como que era? O livro de Juízes ele é estruturado assim. O povo está ruim, vem o juiz para ajeitar esse povo. Por que é em decadência? Porque o pecado só vai piorando até chegar em Sansão, que é o pior de todos os pecados. Dentro da perspectiva que o pessoal acha que não existe pecadinho e pecadão, existe pecadinho e pecadão. Tem pecado que fere muito mais a Deus e tem pecados que ferem muito menos a Deus. Mas todos geram disciplina diante de Deus. Consequências e Deus não gosta de nenhum. Né? Porque fala, mas é pequenininho, então eu vou fazer porque Deus vai ficar menos triste. Não. Né? Mas se for fazer, faço pequeno. Tô brincando. Não é isso. Não é isso. Doido. Não é essa a mensagem. Tô brincando. Não é mesmo. Só pra... Então, no livro do Juízes, toda vez que Deus levantava um juiz para recuperar o povo, o que era recuperar o povo? Era voltar o povo para aquilo que eles foram criados, para a observância da lei. Verdadeira natureza deles. Exatamente. Então, isso é avivamento. E legal que isso daí sempre tá ligado à ideia de salvação. Porque a gente pensa, um pensamento comum, a gente pensa que a nossa realidade é essa realidade.
Uhum. Quando a nossa realidade, na verdade, é a realidade restaurada com Jesus sem pecado. Sim. Sem Sim. pecado. Essa é a verdadeira realidade do ser humano, né? O ser Uhum. humano do salvo. Mas a gente fica com esse negócio, né? De pensar que aqui é a realidade, a gente fica até com medo. Ah, quando eu morrer, será que eu vou esquecer tudo que eu vi aqui? Mas o que você viu aqui não é o que você teria que estar vivendo. É. O que você tem que estar vendo é aquilo que está preparado para a salvação. Então, de salvação. quando eu penso em avivamento, porque assim, uma das coisas que talvez outras denominações vão até achar estranho que eu vou falar. Nós devemos orar por um avivamento. Nós devemos orar por um avivamento. Então, por quê? Eu oro por um avivamento da nossa igreja. Eu oro um avivamento por cada um dos irmãos. Eu oro por um avivamento, inclusive, na minha vida. E na vida da minha esposa. Então isso é um processo contínuo. Por quê? Porque quanto mais eu orar por avivamento, se essas pessoas retornarem às escrituras, melhores crentes eles serão. Aí eu já te E a entro sociedade será muito melhor. em outra pergunta. Como que um avivamento ele é causado? Pronto. Ele precisa ser espontâneo do Espírito Santo. Ok. Esse negócio de tal dia, tal hora vai ter... O Espírito Santo vai descer. Entendi. Quando bota data e hora, esquece. Então vamos pegar um exemplo bem simples pra gente no período de carnaval. Enquanto nós estávamos no retiro de carnaval, estava tendo o, entre aspas, avivamento de Asbury. Por que entre aspas? Porque avivamento é uma coisa que não dá pra gente dizer enquanto ele está acontecendo que aquilo é um avivamento. Tem que ser depois. Porque a última característica de um avivamento é mudança na sociedade. E isso só se acontece, a gente só consegue ter essa noção depois de 10 a 20 anos do ocorrido. Porque você tem que ver a repercussão do que aconteceu. Exatamente. Sim. Então, a primeira característica de um avivamento, volta às escrituras. Segundo, o pessoal praticar o que as escrituras estão fazendo. E terceiro, mudança social. Tá, mas Sempre daí, disso. Agora, isso acontece com espontaneidade do Espírito Santo. Então, mas isso não é um processo contínuo, porque esse processo de você tem hora que você está mais avivado, tem hora que você está menos avivado. Sim, tem hora que a gente está mais observando a lei, tem hora que menos. Então, porque isso é um processo... Por isso então, que a gente tem que Isso é orar. um círculo, né? É. Isso é um círculo, porque você tem que contar... Por isso que até fiz uma associação com o lema da reforma, não sei se é verdade, você me corrige se é errado, mas o lema da reforma é reforma sempre reformando, não é? Sim. Então a ideia é essa, né? A gente tem que estar em busca da perpetuidade de avivamento. Sim. Não, eu sei que tem a questão da espontaneidade, mas eu tenho que ter essa visão de que pode, em determinados momentos, eu vou estar menos avivado do que eu estava, e eu tenho que ter essa retomada Agora sim, Dudu. do avivamento. Até em cima da pergunta da Giovana. O avivamento sempre acontece num contexto. Sempre em um contexto. Se a gente pegar todos os avivamentos da história, ela surge dentro de um contexto. Qual que é o contexto? Contexto de marasmo espiritual. Então, você falou da reforma. Há uma discussão dentro da teologia se a reforma protestante foi um avivamento. E por que nós presbiterianos nós garantimos que foi? Porque tem um contexto. Qual era o contexto do século XIV, XIII e XII? A igreja católica estava fazendo indulgência. Decadente, né? Decadência da igreja católica, tanto moral quanto financeira e quanto de poder. Exato. Tava tendo... Tu já tá estudando isso na escola? Tá, né? Eu fui protestante. Então, esse contexto todo... Distanciamento da palavra. Distanciamento, não. Não tinha palavra. O padre falava em latim. Total repúdio, então, né? Afastamento da palavra. Sem palavra nenhuma. E qual que é o contexto? Quando vem Asbury, no período de carnaval, a primeira coisa que foi discutida foi assim, há contexto para Asbury acontecer? Claro que é. Os Estados Unidos vivem um secularismo tremendo. Sim. E o secularismo é um ótimo ambiente para um avivamento. O que é o secularismo? É a gente viver longe dos ensinos de Deus. É, inclusive, a gente achar que Deus nem intervém na nossa história. Então, é uma das características, né? Então, o contexto da reforma protestante era esse. Era de ninguém tem acesso às escrituras, ninguém obedecia, o pessoal estava comprando as coisas para ser salvo, a igreja estava utilizando aquilo para extorquir as pessoas.
Corrupção dos bispos, Vem- todo mundo. Corrupto total. Aí vem Martinho Lutero e ele fala o quê? Sola Escritura. E o outro aspecto muito importante dos 5 solas da Reforma, o sola Deo Glória. O que é o sola Escrituras? A volta para a Só o Escritura. que a Escritura fala. E o que é o sola Deo Glória? Somente Eu a me glória a Deus. reconectar para aquilo que eu fui criado, que é para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Um outro período, século XVIII, com Jonathan Edwards, Whitefield e tal, que aconteceu na Inglaterra e nos Estados Unidos, a mesma coisa. É muito louco, porque quando a gente estuda, imagina eu pegar Neemias capítulo 8, começar a ler aqui e depois que eu terminar de ler, tá aquela multidão, todo mundo em prantos. Por quê? Porque eles olhavam para a Escritura e falavam assim, eu tô longe disso aí. É, isso que eu ia falar. O pranto é porque eles estavam olhando para dentro de si e vendo pecado. Exatamente. E estava acontecendo E uma o que- remissão é. ali. E pra gente trazer mais recente, o que é que aconteceu em Asbury? Asbury foi o quê? Aquele povo tava ali, numa capela dentro de uma universidade, e aí o Espírito Santo resolveu descer naquele lugar. E aquela galera começou, que era para ser uma reunião de oração com 12 alunos, bem pouquinhos alunos. Começou a ter... Aquilo começou a ter uma proporção maior. Todo mundo que chegava naquele lugar não conseguia mais sair, porque a presença de Deus foi atraindo aquele povo para aquele lugar. Aquilo foi se enchendo. E o que é que aconteceu lá? Não tinha nenhum famoso. Não tinha nenhum lá bem assim, eu vou lá para ver o pastor tal. Não. Só quem pregava lá eram os professores da própria universidade. Quem tocava só podia tocar os alunos da universidade. Então não tinha nenhum atrativo. O atrativo lá era o quê? O Espírito Santo. Então, ele aparece lá, ele resolveu aparecer. As pregações e os testemunhos dos jovens que estavam lá desde o começo foi muito numa característica de eu preciso retornar às autoridades da Escritura. De que autoridade? Tal coisa da minha vida. A palavra de Deus é mais importante do que o meu desejo ou o que eu gosto. Agora, a gente não sabe se houve prática daquilo depois que aquilo terminou, depois de quase 17 dias. E a gente não sabe se aquilo teve um alcance na sociedade, porque a gente só vai ver daqui a alguns anos. Então, resumindo assim, pelo que eu entendi, avivamento é você se reconectar. Perfeito. Understand. É o que está morto encontrar vida na palavra de Deus. Entendi. É exatamente o que isso acontece no capítulo 8. Bem Exatamente isso. Aquele povo chega diante de Esdras e fala bem assim, eu quero as escrituras. Eles pedem, né? Depois de 1000 anos. 1000 anos. Eles pedem a escritura. Cara, aquilo já é a mesma coisa que eu chegar lá na primeira igreja lá e todo mundo olhar pra mim e falar assim, pastor, escritura. Sem firula. Acabou. Só a Escritura. Agora, não é só... Porque eu acho que a nossa igreja tem isso. Né? Se eu chegar lá e ficar fugindo das escrituras... A igreja já É uma não característica. gosta, exatamente, já não É uma gosta característica. Mas a minha questão é assim, e dentro de casa? As pessoas estão querendo buscar conhecer mais a palavra de Deus? Buscar mais ler a Bíblia? Esse dever de reavivar é um dever de reavivar tanto para fora como para dentro. Não. Eu tenho que Total. trazer a palavra, eu também tenho que ter esse dever de estudar a palavra e de falar a palavra. Né? Porque ali, quando a gente vai olhar no texto, ele fala que falava em tom alto, com reverência. Essa mesma reverência, mesmo tom alto que eu uso para fora, para o exterior, eu tenho que trazer para dentro de casa. Seja eu como ministro da minha própria casa, seja eu para mim mesmo, para minha própria exortação. Porque tem essa questão do esfriamento espiritual, uma coisa interessante, né? Porque você vê que a palavra ela tem tanta vida, e é interessante que em Neemias eles falavam da palavra com uma percepção do valor da palavra de Deus, como se fosse tão vivo e eficaz, que toda vez que você deixa de ler mais a palavra de Deus na sua própria casa, você mesmo, você vai se tornando cada vez mais cético. Cada vez mais sério. Cada vez mais cético, cada vez mais cético. E isso daí vai se aprofundando de tal maneira que quando você vai ler a palavra de Deus, é até difícil É? de retomar, porque você fica com aquela
Exatamente. Que é como se fosse um desconforto, né? Mas Tá lembra, gerando um desconforto em você. é porque é muito assim, quanto mais perto da escritura eu tô, mais eu me sinto vivo. Justo. Mas eu tô perto do meu propósito. Quanto mais longe, menos eu tô perto do meu propósito. E tem um aspecto de validação, né? Você veja que tem... Eu penso, quando eu leio, cada vez que eu leio a palavra mais, eu sinto cada vez mais convicção e certeza daquilo que eu tô lendo. Sim, com certeza. Com certeza. E você vê que isso daí talvez não produza efeito em todos. Tem gente que lê a palavra, lê, às vezes lê até mais do que nós, e para ele não surte efeito nenhum. Exatamente. Então, o processo de avivamento também é um processo de, não a autoaceitação, mas autovalidação, no sentido que você vai confirmando cada vez mais as verdades espirituais que você já conhecia. É. Agora o ponto é o seguinte, porque aqui em Neemias, como que a gente sabe que houve um avivamento aqui no capítulo 8? Em primeiro lugar, eles chegam para pedir as escrituras depois de 1000 anos. Detalhe, eles não estavam na igreja, eles estavam numa praça. Numa praça. Esse ponto é muito importante. Sim. A gente monopoliza muito as coisas no templo. A gente tem intrinsecamente em nós, achando que todo domingo e a gente vai para a igreja e aí a gente ouve muito esse discurso, né? Porque a presença de Deus está lá. E se não tiver? É, que o povo não tinha um local específico, né? Não tinha. E assim, eles vão para diante da praça, que era perto da Porta das Águas. Que era um lugar que faz muito sentido isso, cara. É isso que eu falo. Tem alguns trechos assim da escritura que às vezes a gente passa e a gente nem percebe, A né? gente percebe a simbologia da situação. Imagina, aquele povo tá espiritualmente morto, frio, morno, vamos dizer assim. E aí, eles vão para a Porta das Águas, que é o lugar onde flui a vida. Lembra que Jerusalém não tem rio. Jerusalém tem arqueduto, que chega lá a água, e tem fontes. A Porta das Águas era o lugar onde ficava a principal fonte de Jerusalém. Então eles foram para o lugar para receber a vida. E eles achavam que não era a vida que era a água. Porque hoje a gente fala, não, hoje sem água... Não tem vida. Não tem vida. E o que esse povo está dizendo? Eles estando ali naquele lugar e o Espírito Santo aparecer, resolver visitar ali, era assim, a vida, o pão e a água da vida é o que está revelado nas Escrituras. É o Cristo que se fez verbo. É o verbo que se fez carne, né? Como diz lá em João. É interessante também que quem é que participa desse avivamento? Homens, mulheres... E todos que podiam ouvir. Ouvir não. Entender. Everybody. Todos que podiam entender. Entender. E o texto diz que todos tinham ouvidos atentos. Ao livro da lei. Ao livro da lei. Ou seja, primeira característica de um avivamento, busca pela escritura. Homem, mulher, todos que podiam entender, todos estavam atentos ao que ali estava. O povo estava tão sedento pela palavra de Deus que aqueles que não sabiam o hebraico, que você tem que lembrar, esse povo passou um tempão lá na Babilônia. Certo. Lá era aramaico. Na Babilônia era aramaico. Por isso que tem um pedaço de Daniel que é escrito em aramaico. Foi escrito lá no cativeiro. Foi escrito lá no cativeiro. Eles pegam algumas pessoas e mandam essa galera traduzir, como diz o versículo 8 aí. Ó. Leram no livro da lei de Deus claramente. A palavra claramente significa traduzir no hebraico, dando a explicação de maneira que entendesse o que se lia. O que é que está acontecendo aqui? O pessoal, os sacerdotes estão lendo a palavra de Deus e o que é que nós pastores temos que fazer hoje? Expor. Eu tenho que explicar para vocês o que é que o texto está dizendo. É exatamente isso que está acontecendo. É o povo chegando na praça para ouvir a palavra de Deus e as pessoas estão traduzindo e para quem não está entendendo, está explicando. É isso que tinha que acontecer. Então, a primeira característica de um avivamento está aqui do versículo 1 ao versículo 8, que é o quê? Eu quero a Escritura.
Eu quero Teu ela. desejo de volta para a escritura. Desejo de volta para a escritura. Eu quero fazer uma crítica, mas eu não sei se eu Pode posso fazer. Não, é que... Não sei, Não Faz. sei. Não, às vezes não é uma crítica, às vezes é um Não, Mas é é um uma comentário que possa comentário. chegar a ferir pessoas. Mas enfim, Ferir pessoas? ferir comunidades. Mas Não, enfim. acho que faça. Faça Porque comentário. aqui Vamos reflete ver. muito as escrituras. Mas normalmente o que algumas comunidades, Algumas igrejas, vamos botar assim. algumas Aham. igrejas trazem é o emocional. É você tá ouvindo a Pronto. música, tipo, o culto é 1h30 de culto, 1h, É 1h20 música. é só música Aham. para mexer no seu emocional. E você se sente avivada, tipo, meu Deus, eu tô sentindo o Espírito Santo. Tá Mas sentindo não. a presença de Deus. Mas na realidade são só o seu emocional. Eu acho isso muito interessante que você falou. Foi muito boa a sua palavra. Você precisa. Obrigada. Eu já falei pra você. Eu sempre As abro. pessoas aqui gostam muito quando você fala. Eita, não gosto quando eu falo. Não, Já é porque tô ela fala brincando. pouco. Essa é só. Cadeira. O emocionalismo, ela é uma realidade do nosso tempo. Só que tem um pastor que eu acompanho, que ele falou bem assim, quando eu cheguei numa igreja com um louvor muito bom, tal, eu comecei a perceber que aquilo que eu sentia, aquela emoção que eu estava sentindo, eles falavam para mim que aquilo era Espírito Santo. Só que depois de alguns anos que eu fui me tornando crente e tal, e fui aprendendo e tal, depois de alguns anos eu fui para um teatro. Cheguei lá no teatro e senti aquela mesma emoção. Será que era o Espírito Santo? O que ele estava querendo dizer? É muito comum a gente tratar de emocionalismos. E emoção não é o problema. O problema é que normalmente nesses lugares há uma inversão. A escritura gera emoção e não a emoção gera a escritura. Esse ponto. Então eu passo 1 hora de louvor e depois eu venho com a escritura só para sedimentar, nem para sedimentar, mas só para... Como é que você faz bolo e depois você... Molda? Confeitar o bolo, só para... Confeitar o bolo. Como se fosse não um aspecto importante. Sim. É muito interessante isso, por quê? Porque normalmente quando tem aquele mover que eles chamam do Espírito Santo, por que é sempre no louvor? Sim, Por que nunca quando o cara tá pregando? exatamente. Por que quando o pastor tá lá pregando, o povo não começa a chorar lá embaixo? Tanto que por que as igrejas mais famosas assim são as igrejas que colocam louvor em primeiro lugar? Sim. com Porque, certeza. tipo, é muito mais atrativo para as pessoas sentirem a emoção. Né? A mu- música. não é que é mais atrativo. A Eu música entendi tem o que um você falou. poder- Uhum. Só que assim, isso que eu ia falar... A música tem a o poder música de tem um poder mover o espírito da impressionante. pessoa. E quando eu falo Exatamente, espírito, a alma. exatamente. As emoções. As emoções, Demais. que é grande, é poderoso isso. É. Poderoso. E assim, Por que você faz jingle Eu- musical eu- para político? Você quer criar uma imagem da pessoa Não, e associada porque- àquilo lá, aquela música, aquela demais. ideia de sentimentalismo. E assim também alguns usam. cara, eu era criança lá em Recife. Tinha 2 candidatos a senador lá, chamado Marco Maciel e Sérgio Guerra. Nossa. Cara, eu era criança, eu acho que isso é anos 2000. Eles foram. Cara, eu sei a música até hoje. Marco Maciel e Sérgio Guerra, lutando pelo bem da nossa terra. Marco Maciel e Sérgio Guerra para ajudar a Deve ser nossa Terra. nossa terra a prosperar. Jarbas. Jarbas é o governador. Jarbas né? é Vasconcelos. Caraca. Jarbas vocês- Os caras tudo É, morto Jarbas, hoje em Marco dia, tá Maciel e ligado? Sérgio Guerra. Cara, foram titãs da nós política estamos lá, falando titãs dos da anos política. 2000. Pernambucana, foram grandes. Mais de foram 20 grandes. anos atrás Pois e a é. música tá na minha cabeça. Eu lembro de Vargem Rondônia aqui também. Entendeu? Não. Muitos. Segue. Vamos Vida parar. que Já segue, tô fazendo vida propaganda pros caras aqui. Não, eu nem Esses caras citei, aí, eu não citei. é. Não, esses já morreram, pô. Já morreram os 3 já. Não, Jarbas não. Jarbas tá não, vivo. mas o Os Sérgio outros eu Guerra não e sei. o Marco Maciel já. Entenda que você é O Marcos velho, Maciel, se não cara. me engano, já foi vice-presidente da República. Foi, pô, na época do Fernando Henrique. Eu Ele nem foi sabia. vice-presidente do Fernando Henrique. Eu nem Tá sabia que certo. era nesse tempo. Beleza. Então, essa é a primeira característica. Uhum. Sabe? Quando alguém chega pra mim e fala assim, pastor, a palavra falou comigo. Opa, fiz o meu papel. É isso. O papel do pastor é chegar lá na frente, expor as escrituras e através das escrituras as pessoas perceberem bem assim, opa, ou eu tô perto, ou
ou eu estou longe disso? E o interessante quando ele fala de explicavam, né, que você tem uma ideia de um princípio de explicação de forma honesta da escritura, né? Não, sim. Sim. Aqui a gente não está associado àquela explicação, porque falar por falar a escritura, tem muitas pessoas que se movem só com a palavra. Hoje a gente tem vários pregadores aí, eu ia citar um nome, não vou citar, porque vai dar treta, vai dar treta. E daí o cara senta lá, como se fosse um talk show, no banquinho dele, começa a falar. Jesus é meu brother, cara. Calma, Giovana. E com a voz tranquila e tal. E basicamente ele tá falando da palavra. Sim, se ele estiver falando. Não, digo assim, não, mas ele tá usando a palavra, né? Sim. Então aquilo lá, às vezes move a pessoa, mas é tudo um jeito meio teatral, né? Não, cada frasezinha daquela é colocada. Então eu vejo um negócio tipo meio desonesto, assim. Sim. Não tô falando o nome de quem é. Não, mas eu vejo um negócio meio desonesto. Agora, quando eu falo aqui, que aqui tem um princípio de pregação legítima do que a palavra tá falando. Total. Você vai pregar e aquilo lá, a pregação honesta, por mais que tenha, às vezes, a pregação pega o pregador, às vezes, o pregador também é tomado de emoção, sim, claro, que é um ser emocional, mas mesmo assim ele tá falando da palavra da verdade, e quem tá lá tá entendendo aquilo lá. Agora, é diferente do que você falou, pensado, cada expressão, coisa, cada coisa que as pessoas fazem, não pode ser assim. Porque daí não tem honestidade. Aí é que tá a gente saber diferenciar um avivamento verdadeiro de um avivamento falso. Pronto. O avivamento verdadeiro nasce das escrituras. Não nasce de emocionalismo. Ou seja, você chorar. O tempo já tá aí, já tá acabando. Hoje vai ter que durar mais. É 1h30 parada. Peraí, vai ter que durar Ou mais. seja, você chorar no culto não é avivamento. Não é auto-exclusivo, que é o que eu falei. Você pode ter sentimento, mas depende de onde vem. Exatamente, pronto, perfeito. Tem uma outra coisa aqui que é importante a gente falar das escrituras. Já toparam 1h30, bora, hein? Segue, vida que segue. As escrituras, ela precisa ser para nós uma autoridade. Sim. Onde que está isso aqui no texto? No versículo 4, quando fala bem assim, que estavam num púlpito de madeira. Qual que era a ideia aqui? Essa palavra púlpito pode ser traduzida por torre, mas é a ideia que ela estava acima das pessoas. Ela exercia autoridade. Tinha Reverência. As pessoas tratavam as escrituras como uma autoridade sobre a vida delas. A maior autoridade que nós podemos ter na vida é a palavra do pai, a palavra da mãe? Não. É a palavra de Deus. Eu vou causar polêmica. Aqui. Eu ia causar polêmica, mas acho que a sua Em Asbury. O que mais era falado lá no testemunho da galera era: eu quero que as escrituras sejam autoridades sobre a vida sexual. Pronto. O que é que elas querem dizer com isso? Elas querem dizer que aquilo que a Bíblia fala em termos de sexualidade... é isso que eu quero pra minha vida. É isso que eu quero pra minha vida. Cara, e aí você pegou num negócio legal. Nós estamos falando dos Estados Unidos do século XXI. Não, a gente tá falando do mundo da pornografia. Pô. Não, a gente tá falando da pornografia, a gente tá falando do adultério. Não, mas eu digo assim, que insere um monte de coisa que não é o que é praticado. Não é o que é praticado. Sim. Então, é um negócio que você tá falando de uma sociedade que já tá permeada por isso há tanto tempo, que as pessoas já estão adotando isso como padrão de normalidade. E o que não é. A gente tá falando da homossexualidade. Justamente. A gente tá falando de abusos sexuais. Exatamente. A gente tá falando de uma gama de coisas que a gente tá falando, que aqueles jovens estavam dizendo bem assim: a partir de agora eu quero que a Bíblia seja autoridade sobre a minha vida. Então, se a Bíblia diz que criou homem e mulher, é homem e mulher. É homem e mulher. É nesse nível de autoridade que a gente tem que ser da Bíblia. Sim. Só tô dando esse exemplo, que era o exemplo de Asbury. Mas a gente viu domingo de manhã lá em Levítico 19, tudo aquilo que era viver uma vida santa. E se vocês lerem lá o capítulo 19 de Levítico, vocês vão ver a abrangência de tudo aquilo que era ser santo, que era ser separado por Deus. Então, esse é outro ponto do avivamento. A Escritura passa a ser autoridade sobre todas as coisas da vida. Não é só de uma área. Não é achar que a Bíblia é um livro de salvação. É de salvação também. Um outro aspecto do avivamento, vamos passar esse tempo polêmica, é que o pessoal tem alegria na lei.
E aí é que tá outra coisa também. Olha o que diz o texto no versículo 10. Disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas. O que é que estava acontecendo aqui? Só para a gente poder entender. O versículo 9 diz assim, este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis. E aí entra naquilo que a gente conversou. Choro, pode chorar? Claro que pode. Mas é motivado pelo quê? Pela escritura ou por emocionalismo? Esse é o ponto. Aquele povo começou a chorar. O povo chorava ouvindo o quê? As palavras da lei. Então é porque a lei estava Top. Exatamente. fustigando ali. Eles estavam vendo que eles estavam longe do seu propósito. Eu vou bater muito nessa tecla hoje. Nós fomos criados como imagem e semelhança de Deus. O que é ser imagem e semelhança de Deus? É representar Deus na terra. Eles estavam longe disso. Deus chama um povo para ser o seu representante, sacerdote real. Sacerdote real é equivalente à imagem e semelhança de Deus. Olha a teologia bíblica que eu estou fazendo. Gênesis 1, Sacerdócio Abraão real, nação 12, santa, Êxodo 19. Teologia bíblica povo isso. de propriedade Esse caminhar exclusiva de pelas Deus. escrituras. Exatamente. Com o mesmo propósito. O mesmo propósito. E aí eles estão distante disso. E eles começam a chorar. E aí ele fala assim, Que não... eles enxergam a verdade que eles estão vivendo. O O errado. Eles enxergam o quê? Eu não estou sendo um povo sacerdotal. Sacerdócio real, não estou sendo. O sacerdote era o quê? Era o que representava Deus. E Deus chamou um povo para representar ele no meio de todas as nações. E Israel não estava sendo esse povo. Tava longe, né? Muito longe. Por isso que foram para o exílio. Se foram colocados lá, né? Aí agora eles começam a chorar quando encontram a realidade das escrituras diante da vida deles. E aí Esdras diz para eles bem assim, não, para de chorar. Por que para de chorar? Ele diz, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E aqui vem outro ponto do avivamento. A alegria do avivado é fazer A vontade Deus de Deus. feliz. Ia fazer a vontade. E o que é fazer Deus feliz? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É eu me submeter à sua autoridade. Prática. Isso. Eu choro, eu pranteio, mas eu entendo que a lei, a minha força está em fazer Deus feliz. Isso que é o difícil. Engraçado. Porque isso significa, Dudu, que eu tenho que perder. Para ganhar. Para A gente ganhar. já falou sobre isso. Também. Ontem, na pregação. Já Esse falou foi o do título da podcast pregação também. ontem. Perder para ganhar. Então, assim, eu queria muito, sei lá o que, velho. Queria muito ser rico. Mas para eu ser rico, eu tenho que roubar a igreja. Mas a minha força é fazer Deus feliz, então não vou roubar. Eu vou me abdicar daquilo que eu quero, que eu gosto, para poder cumprir a lei do Senhor. Eu vou falar um negócio que eu percebi. Eu acho isso daí legal. É um ciclo que se retroalimenta, né? Eu faço a vontade de Deus, abnegando as minhas vontades, e Deus, te dando no força. mover das coisas, me dá força e tá cuidando das coisas para mim. Exatamente. Mas, cara, isso eu enxergo isso, mas como é difícil. É muito isso. difícil. É difícil, porque a nossa natureza caída tá ali, ó. Ela tá fustigando, a gente fala, não demais. Você vai controlar, não tira, não entrega. E, cara, mas é um negócio tão evidente, né? Que se a gente se entregasse pra isso, eu falo como entrega, mas se a gente se entregasse pra isso plenamente, como deve ser feito, cara, você imagina o que Deus não poderia fazer. Eu vou fazer uma associação, jamais... Já acabou? Já... O tempo? Não. Ah, tá. Bora lá. Jamais dizendo que um filme pode representar, mas eu achei... Tem uma cena naquele filme do Steve Jobs, o último, 2013, que eles fizeram. 2015, desculpa, 2015. Ele chega o seguinte, ele demitiu um ex-CEO lá, né? E o cara tinha criado tipo um tablet, né? Que era o Newton, na época. E daí ele falou, por que você aniquilou o Newton, né? Ele já pensava em criar o iPad. Por que você aniquilou o Newton? Ele falou, não é porque algo é bom e não foi você que criou que deixa de ser um bom negócio. Ele falou, eu vou te falar porque no Newton você usava uma caneta. Eu queria usar nossas 5 canetas. Daí que a gente tem na mão. Daí o cara falou, entendi. Ele falou, imagine que nós não poderíamos fazer junto. E Deus tá falando, né? Confia em mim.
Confio. Imagine o que nós não podemos fazer juntos. É claro que Deus vai fazer tudo, porque Deus é poderoso. Uhum. É Ele que faz. Mas imagine só o que nós viveríamos se a gente se entregasse de corpo em alma. Mas O que poderia ser feito, né? é esse disso o daí. ponto. É esse o ponto. Porque assim, a gente peca muito porque nós não temos fé. Se a gente tivesse coragem para dar passos de fé diante daquilo que Deus quer, o problema estava resolvido. Só que a gente não tem fé. A gente acha que Deus não é provedor. A gente acha que Deus não vai resolver. A gente não confia. A gente não confia. Mas a gente não se entrega plenamente. A gente se entrega para tantas outras coisas, mas não se entrega para a verdade da palavra. Então, aí, exatamente. Porque, agora sim, dentro da nossa sociedade, vamos ser sinceros, né? Dentro da nossa sociedade, Não, eu tô cometendo sincericídio aqui. Eu tô dizendo dentro que é das difícil. filosofias que a gente vive hoje, que o importante é ser feliz. É eu ser feliz. Vamos, a minha vamos pegar felicidade. só essa mesmo, só essa frase. O entendimento do feliz hoje é prazer. Sim. É prazer, não é felicidade. Então, o cara troca 1 segundo de prazer, porque é 1 segundo, até menos, de prazer, e destrói tudo que ele construiu a vida dele inteira. Por causa de 1 segundo de prazer. Como a gente é ruim pra dedéu, né? Meu Deus. Entendeu? É um negócio. E agora ele tá falando bem assim, não. A alegria de vocês não tá no prazer. A alegria de vocês tá em fazer Deus feliz. E a gente não espera esse resultado, né? A gente quer o imediatismo, por isso que a gente troca. Não, só que a gente acha que a gente vai ser infeliz fazendo Deus feliz. Não, sim. Só que a gente vai ser feliz. E a gente não espera o resultado de longo prazo, porque isso não vai acontecer da noite pro dia. Não. Quando eu me entregar para a verdade de Deus nesse ciclo aí que se retroalimenta, Deus vai fazer a obra dele, mas vai ser ao longo de um tempo. É. E eu tenho que ter esse poder de permanecer no propósito. A questão é que eu não permaneço, daí é o que você falou, eu troco por 1 segundo um prazer carnal que vai me afundar, né? Porque é verdade. Vai destruir tudo. A hora que me descobrir, porque não é essa daí a realidade do pecado, a hora que lanço, meu amigo, a luz do holofote na ribalta ali da sua vida, no seu palquinho, né? Do pecado gostosinho, igual a gente sempre fala. Lança a luz ali e vem à tona vergonha, difamação, sou afastado de tudo, sou punido, Tudo. ando cabisbaixo, acabou e a gente... Tudo que o cara construiu de patrimônio ele vai ter que rachar no meio. vai ter que rachar, ou se não vai ter que rachar, vai ter que começar a pagar porque fez alguma coisa, né? Né? Papou o bolo antes da hora, gerou um bolinho, e aí deu ruim. Exatamente. Então, e daí começa, mas a gente troca mesmo assim. Troca. Que natureza perversa é essa, nossa? A gente troca porque nós somos a parte infiel da aliança. Nossa natureza perversa. A gente acha que a nossa vida é fazer a gente feliz e não fazer Deus feliz. Vamos lá, senão a gente não vai dar tempo. Porque é 1h30 hoje, tá 1h30 eu vou já. Não, hoje o André quer namorar, hoje é dia dos namorados. Nossa, vai dar tudo certo. No fim das contas vai dar tudo certo. Aí, vai dar tudo certo. O que acontece? Esse pessoal presta atenção nas escrituras e nessa leitura, no outro dia, foram para lá os cabeças das famílias, as autoridades, né? E os sacerdotes, os levitas e tal. E quando eles estavam lá lendo, eles se atentaram que eles estavam esquecendo de uma coisa, que era a festa dos tabernáculos. O que era a festa dos tabernáculos? Era uma festa que acontecia em Israel, que era para o povo lembrar tudo aquilo que eles passaram no Egito. No Egito, não. No deserto. No deserto. Na caminhada do deserto. Porque lá no caminhada do deserto, eles moravam em Egito, tendas. Né? Saíam do Egito. Eles moravam em tendas, mas é importante lembrar que Deus também morava em tendas. Lá tinha um tabernáculo. Sim. A ideia era o quê? Era eles saírem dos confortos da sua casa. Olha aí a abnegação de novo. Eles saem do conforto das suas casas. Como Deus é pedagógico. E né? eles vão lembrar tudo aquilo que eles passaram lá e de onde Deus tirou eles. Era um resgate da memória daquilo que eles passaram para voltar eles de novo para a verdade do evangelho. Só que tem uma questão. O contexto de deserto é um contexto de privação. Perfeito. De privação. Como é que funcionava lá? Deus mandava comida todos os dias. E no 6º dia mandava em dobro para eles comerem no 7º. O maná. Era assim que funcionava.
A festa do tabernáculo são 3 festas que aconteciam nesse período que estava aqui. 2 delas são a festa do tabernáculo e a festa da colheita. Então eles ficavam em privação para depois eles festejarem na festa da colheita. A parte, talvez o momento mais famoso que a gente entende hoje da festa da colheita é a gente lembrar de Ruth e Boaz. Lembra que eles passaram a noite perto da eira e tal? Sim. Pronto, ali era a festa da colheita. O Boaz vai dormir perto da eira porque ele vai cuidar da colheita dele. Entendi. E é lá que Ruth deita do lado dele e aí depois ele promete que vai casar com ela. É exatamente isso. A ideia aqui é lembrar para aquele povo que eles precisavam obedecer às Escrituras. E para obedecer às Escrituras, você tem que sair do conforto dos seus lares. E que depois você vai desfrutar da alegria, né? Depois Você vai desfrutar da alegria. é esse o sentido da frase a alegria do Senhor. Tanto é é a que a vossa ordem força. do escriba depois fala, ó, tá todo mundo triste, para com isso daí. Sim. Porque é a alegria, né? Depois que já voltava, comer carnes gordas, né? Que eles falam comer carnes gordas. Mas aí tal. foi no versículo É 10. antes, né? Um no pouquinho versículo antes, 10, mas, um pouquinho mas tem antes. essa ideia de alegria, né? Que você tem. vai lembrar da abnegação, vai resgatar, mas depois você vai voltar para algo de regozijo. Aí como que a gente vê que realmente houve um avivamento aqui? Porque, olha que interessante, eles leram essa passagem das festas das cabanas e falaram bem assim, vamos obedecer. Nós fazíamos isso, né? Nós fazíamos Fala que eles isso. se atentaram pro livro, né? Se atentaram exatamente, pro livro e isto lembraram. para atentarem nas palavras da lei. E eles falaram, não, vamos fazer. E aí eles fazem. Olha o que diz o versículo 16. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos, fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da Porta das Águas, e na praça da Porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabana, e nelas habitou. Desde os dias do Josué, filho de Num, até aquele dia que eles não faziam isso. 1000 anos. 1000 anos. E aí é que tá. Quando a gente obedece, olha o que diz o final do versículo 17. Houve muito grande alegria. Pronto. A alegria do Senhor É a nossa força. é a nossa A força. obediência gera alegria. A obediência gera alegria. Esse é o gente. quarto princípio? Ó, a gente elencou É a 3 prática, já, né? né? A gente É a elencou, prática. Já é a prática. É. Praticar aquilo que a gente ouviu da palavra de Deus no avivamento. E Sim. por último, festa. Festa. Faça festa. Diz o versículo 18, dia após dia. Lembraram. Leu Esdras no livro da lei. Desde o primeiro dia até o último. E celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia houve uma assembleia solene. Um culto. Segundo o prescrito. Esse culto envolvia o quê? A morte de um novilho e a morte de como é o nome? De uma ovelha. Uma ovelha. Que representava o quê? O sacrifício de Cristo na cruz. Que haveria de vir para remir todos os pecados. A festa era, vamos festejar a salvação. E o que é a salvação? É o perdão dos pecados. É engraçado, né? Que essa palavra prescrita, ela aparece em outras 3 oportunidades ali. Engraçado, quem que prescreve algo para nossa melhora? É o médico, né? Sim. Deus O prescreve próprio algo na lei. Então, a ideia da lei é essa, né? É Aham. uma prescrição, por quê? Porque vai nos fazer bem, né? E a gente tem que se atentar para isso. É algo que vai nos fazer bem. E aí é que está um outro aspecto do avivamento. A gente precisa celebrar. A gente precisa cultuar. O culto não é um ofício fúnebre. Por mais que muitas vezes pareça. Por mais que muitas vezes nós presbiterianos a gente é profissional nisso. Se bem que o do Irmã Edgar foi até que bem legal. Deus perdoe, mas assim... Mas assim... Mas tava top. Mas Deus o tenha, né? Mas... Nós presbiterianos, a gente tem tanto medo de não fazer o culto a Deus com ordem da Racional, né? essência, Racional. que a gente esquece que a gente tá ali para celebrar. As festas de Israel eram uma festa, pô, o próprio nome já diz, pô. A gente tá ali para celebrar. Celebrar o quê? A morte do Cordeiro Pascal.
Nós só estamos ali para cultuar o Deus que se fez carne e morreu por nós. Nós estamos ali para celebrar a nossa salvação, a nossa libertação, o fim do deserto, o fim do tempo de privação. A gente está ali para fazer festa. E tem cara que chega lá triste da vida pro culto. Esse cara precisa ser avivado. Não vá ao culto. Por quê? Não, Vá vá sim, ao culto vá pra ao ser culto. avivado. Ele não entendeu A verdade do evangelho. O propósito. que ele foi salvo. Ele não entendeu. As músicas que são cantadas lá é para serem cantadas. Por quê? Porque daquele jeito eu estou exaltando o Deus que me salvou. E é legal você colocar isso, né? Porque eu, quando canto, eu não tô nem aí se tá afinado, se não tá afinado, desafinado, tô cantando. Não, eu sempre canto desafinado. Não, mas eu não tô nem aí, tipo assim, porque tem gente que contém a voz, né? Eu não Remove a contenho, minha não, vou cantando. pedra. Aham, Eu também vou cantando. E tem hora que eu puxo uma sétima menor, tem hora que eu volto para uma sétima maior. E é interessante, porque tem gente que você vê que fica comedido lá, não quer cantar com medo de passar vergonha. Remover a minha vida. Meu irmão, passe vergonha, porque aquilo lá é celebração. Passe vergonha, Verdade. cante do jeito que se você puder cantar, cante. E também, Dudu, eu acho que um outro ponto. E é engraçado, né? Eu acho que a gente pode fazer essa associação. Quando a gente está tendo o privilégio de ouvir a palavra, pregar a palavra, privilégio que nem os anjos queriam ter e não tem, e a gente não faz isso com alegria. Você imagina o que eles não fariam no nosso, né? Se fosse Exatamente. no lugar com a alegria que eles fariam, já que eles queriam tanto, e eles não podem. A gente pode isso e ainda faz disso daí um marasmo, É né? verdade. É, tem como. agora, eu queria fazer uma observação. Faça. Fazer uma observação. Ponderação. Prepara pro corte aí, Gabriel. Do Corta it. pra mim. Corta pra mim! Do it. Ó, nós presbiterianos, a gente parece que é até meio que celebrado quando o pastor vai lá na frente, ó. Como vocês são pecadores. Descasca. O nosso papel ali não é apresentar somente que você é pecador. Eu preciso dizer para vocês que vocês estão doentes. Mas eu preciso dizer para vocês que existe um remédio. Então, essa ideia de que o culto parece um ofício fúnebre é porque também nós, pregadores, a gente tende muito a bater, lei. E a Você graça. Exatamente. E onde tá para remediar? A gente e o precisa- bálsamo? Exatamente. A gente precisa lembrar que é o seguinte, olha, tá aqui, ó, a escritura tá aqui. Você tá longe dessa realidade? Tô. Tá vendo como você não presta? Não. A ideia é o pregador mostrar a realidade das escrituras, O comportamento contrário. nós percebermos que estamos longe e a gente olhar para a graça de Cristo e falar bem assim, é através dessa graça que eu vou chegar perto. Como é que eu termino o culto? Feliz. E nela eu vou ser feliz. Feliz. Agora o problema é que os pregadores só mostram a lei, E eles não mostram a graça. oscilam entre os dois, né? Outro pregador que é só graça. Que é só bênção. É tudo, É. né? Deus vai te dar um avião. Deus vai, Você é Deus o vai te centro dar de Deus, Ferrari. irmão. Meu irmão, você tá devendo 70 mil reais na sua conta. Deus vai zerar aquele saldo. Vai transferir pra quem? Ninguém sabe, né? É. Mas vai acontecer. Então, não pode. É um equilíbrio. É equilíbrio. É o que eu disse. Você Não mostra é- o comportamento reprovável, mas porém você mostra a saída, né? Você mostra onde que vai terminar aquilo lá. Exatamente. Se você voltar, exatamente. se você voltar pra graça, você vai terminar alegre, meu irmão. E É daí o é o que seguinte, você falou. é o seguinte, a teologia, Acontece. ela é igual a política. A Ixi. teologia é igual a política. Ixi. Não, tamo lá. Ela tem seus Tamo no extremos. encalço. Ela tem Verdade. seus extremos. Então, na política, eu tenho o ultraliberal de direita, eu tenho o comunista de esquerda. São os extremos, Cadê? certo? É meme, galera. É meme. E aí, nesse meandro todo, até a gente chegar num equilíbrio no meio. Então, dentro da teologia, a gente tem essa teologia liberal. A teologia liberal fala que nem acredita na Bíblia e tal. Mais pra cá, a gente vai ter teologia da prosperidade, a gente vai ter teologia coach, Teologia coach. tudo caminhando pro liberalismo. Tudo. Do lado de cá, Conservadorismo a gente 100%. tem o legalista ao extremo, o famoso fariseu. É o cara que vai
cumprir a lei como se é dizer que você é salvo pela lei. Certo? Esse cara é o extremo lá. E aí você vem caminhando. Tem vários, Você vem caminhando, certo? E aí a gente tem o evangelho. Não é que a gente tem o equilíbrio, a gente tem o evangelho. Que é os dois, né? É a O mescla que é dos o dois. evangelho? O evangelho é dizer bem assim, olha, você é pecador. Mas Deus, você é pecador. Falar que você é pecador, você vem pra cá. Lei. Vai falar que você tem a salvação. Mas Deus te amou tanto que ele mandou seu único filho para morrer na cruz por você, para que você pudesse voltar ao teu propósito de vida, à tua realidade, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A graça. Então, O extremo da graça gera isso. O extremo da lei gera o farisaísmo. O evangelho olha para você e fala assim, você é pecador, mas eu tenho um remédio para você. então a ideia Caminha aqui. é você migrar entre essas situações aí. A ideia Você é que tem o que migrar pregador... entre elas. A ideia é que o pregador mostre para as pessoas o quanto que elas estão longe do ideal de Deus, mas mostre como que elas precisam chegar lá. A forma disso acontecer é o Filho que morreu na cruz por cada um de nós. Então, o importante é o percurso. Importante é o percurso. Porque no percurso você vai chegar. Você vai Exatamente. chegar. E a maneira como você desenvolve ele que é o importante. O avivamento é a gente chegar aqui e permanecer aqui. Isso que é o difícil. Porque é que nem eu falei domingo passado. Schopenhauer. O pêndulo. Uma hora eu tô lá, outra hora eu tô cá. E a gente tem que estar aqui. Você me fez lembrar tem um livro, M alguma coisa o nome da autora. São 13 coisas que pessoas mentalmente fortes não fazem. Ela falou o seguinte, que as pessoas mentalmente fortes, elas têm o poder de permanecer. Mas aí... Não, mas eu digo assim, não nesse sentido. Sim, mas eu tô falando quão difícil que é. É difícil a gente permanecer nesse limiar aqui. Né? Estou avivado e estou focado no meu propósito, que é chegar lá nessa questão de graça salvífica, mas também não estou querendo virar um fariseu, também com tudo à risca. E aí, meu amigo, você Não é só cumprir tudo à risca. É você cumprir com a motivação de que achar que o cumprimento vai te dar salvação. E condenar quem não faz também, né? Exatamente. Tem essa questão da condenação. Então, eu tá nessa permanência ali, cara, é um exercício trabalhoso que exige muito. Muito. Você exige tá doido, muito. pô, a vida inteira. Aí é o seguinte... o exercício de uma vida. O que é que fica pra mim pra gente terminar, viu, Gabriel? A gente termina, tá? Mas tem umas pra gente terminar aqui. O que é que fica pra mim quando a gente fala de avivamento? A primeira pergunta que eu faço é, será que eu preciso de avivamento? É muito fácil a gente orar por avivamento do Brasil, é muito fácil a gente orar por avivamento da igreja. Mas vamos dos lá. políticos. Whatever. O teu. Whatever. Você tem fome, sede das escrituras? É esse o ponto. Fazer uma reflexão, tem que fazer uma reflexão. O quanto que eu quero aprender mais, o quanto que eu quero ler mais, o quanto que eu quero viver isso aqui. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, até que ponto a Bíblia é autoridade na nossa vida? Eu preciso me submeter em todas as áreas da minha vida. Terceiro aspecto. Precisa haver quebrantamento. Não existe avivamento em coração orgulhoso. Não adianta. Tem que chorar diante das escrituras. Terceiro, tem que ter alegria na lei. Ou quarto, né? Tem que ter alegria na lei. Eu faço a lei não porque eu quero ser salvo, mas eu sei porque assim eu amo mais a Deus. Porque a alegria da salvação é tão grande que me faz cumprir a lei. Exatamente. O salmista fala isso, né? Eu amo a lei. E por tua último, lei de dia e de noite. E por último, ter fé para praticar. Fé para praticar. Coragem para se submeter. Tem que ter coragem. Porque às vezes a gente olha assim, né? A gente pensa coisas genéricas. Mas cada um sabe onde o sapato aperta na sua vida. Em bom servo, como diria o Djokovic, demo. Sigamos em frente. Sigamos em frente. É isso. Em frente. E por último, celebre. Né? A gente não precisa fazer um culto pesado. Lembra que o culto é um lugar de festa pela nossa salvação.
Principalmente em dia de ceia, que fica mais explícito isso pra gente. Então, se você tá precisando de um avivamento, ore. Nós devemos orar por avivamento, tá? Isso não é conversa de pentecostal, não, tá? Isso é conversa de crente. Crente ora por Se você avivamento. quer um lugar para procurar avivamento, ele está lá na rua Mato Grosso, 1797, a primeira IPB. Digipa, venha nos Digipa. visitar. Venha nos visitar, Venha nos por conhecer. favor. É. E você tem também o nosso podcast, tem os nossos canais eletrônicos, tem o Instagram do Pastor Caio, que ele é pop, tem o Instagram da Giovana, O meu é Tem o meu privado, Instagram. então nem tente. mas a gente vai conversar com a Giovana sobre essa privação do Instagram dela depois. E você tem que ativar o sininho, nos seguir nas redes sociais, fazer comentário. Comentário. É. E agora nós temos uma surpresa para você que queira comentar no nosso Instagram e quer ganhar um merchan do Primeira Cash. O Primeira Cash agora não tem só as nossas canequinhas. Ele tem uma outra canequinha para sortear, Ó. que é uma canequinha térmica, ó, de café, uma canequinha bonitinha, Que com o chique, nosso maluco. logo, né? Primeira Então, Cash ó. ali, gravadinho. Daí você Então. vai perguntar, como que eu faço para ganhar uma dessas canecas? Nós vamos sortear uma delas. Agora, você vai fazer o seguinte, toda vez que tiver um post do Instagram da igreja sobre o Primeira Cash, você vai lá, você vai comentar, vai marcar uma pessoa e dizer por que essa pessoa ela tem que ouvir o Primeira Cash, ou nos seguir nas redes sociais, ou... Não é assim, não? Poxa vida, Ignora então fala. tudo Olha, que a agora gente tem alguém falou. pra falar. É nesse post específico. É Nesse post específico. Pronto, aí, viu? Você entra no YouTube, Ei. vai pro Instagram, É. acha esse Aí. Reels e comenta nele. Galera, Ah, isso então- que é importante ter Reels aqui ou publicação? profissional. Agora eles já alertaram a gente. Isso. No Pronto. Reels. No Reels? Desde o Reels que você tá vendo agora. Ah, Sabe nesse Reels. agora? Alguém vai cortar. Entendi. Understand. Pronto, viu como que é importante? Muito obrigado. Pronto. Então comenta lá, marca a pessoa. Comentar marca- aqui. Diz por que ela tem que ouvir o Primeira Cash. Aqui, isso. E aí Senão pode a sua mãe ganhar. vai Pode morrer. ganhar uma canequinha. E E, quem é você pode comentar quantas vezes você quiser, mas é uma pessoa por comentário, correto? É. Isso. É. Uma pessoa E por ganha comentário. quem fazer o quê? Vai ser sorteio depois. Vai ser sorteio Aí vai ser depois, vai ser sorteio. sorteio. Não vai ser o, Fechou. o melhor comentário, Fechou. é sorteio. Vai ser Mas sorteio. você tem que Ó a comentar, caneca senão aqui, você não papai, tá ó. concorrendo. Ó. Quanto mais comentar. Vem Quanto- pra essa aqui, ó. Corta pra mim. Quanto Corta mais pra comentar, mim. Quanto mais Dá o zoom, comentar... dá o zoom, dá o zoom. É, ó a canequinha Opa. aí. Canequinha térmica, Canequinha. aço escovado. Aí, logo da pai. Primeira Cash. Chama na bota. Top. Você vai ganhar. Beleza? Beleza? É isso aí. Beijinho isso. de luz. E busque avivar a sua vida, tá? Tamo junto. Isso não é coisa de Gratiluz. pentecostal, isso é coisa Valeu. de crente. Vamos bater palma pro povo. Valeu. Abraço. Tchau.